Vamos à palavra? Abre comigo 1 Coríntios, capítulo de número 1, verso de número 30. Olha para a pessoa que está do seu lado e diz assim: não fala comigo agora. Se você falar comigo, te dou um tapa. Pronto. É assim. Ouvi até o barulho do tapa ali agora. Aí, ó. 1 Coríntios, vamos lá. Capítulo 1, verso de número 30. É, porém, por iniciativa dele, que vocês estão em Cristo Jesus. Podemos ler juntos? Só essa primeira parte? No 3, vamos lá. 1, 2, 3. É, porém, por iniciativa dele, que vocês estão em Cristo Jesus. O tema dessa mensagem é os escolhidos de Deus. Eu já tive algumas crises. Quem já teve algumas crises aí na vida? Eu já tive algumas crises. Eu lembro no começo, quando eu comecei a liderar os jovens, que por sinal, 9 de julho agora vão fazer 10 anos. 10 anos que eu estou liderando os jovens, hein? Olha só. E aí eu lembro no começo que eu tinha umas crises, que eu ficava assim: Senhor, os líderes de jovens, ou eles são descolados, né, são tudo bonitão, se arruma bem, ou eles são engraçados, ou eles são inteligentes. Aí eu ficava assim: eu não sou engraçado, eu não sou inteligente, eu não sou descolado. Meu Deus, o que o senhor... Eu tive essa época assim. Mas eu já tive outra crise também, que eu achava que eu era bonzão. Eu ficava olhando assim e falei: Deus, olha, o senhor está usando esse cara, eu sou bem melhor. Tive umas crises assim, já teve? Já teve? Senhor. Aí um dia o Espírito Santo me pegou, que ele me mostrou esse texto. E o texto que nós lemos nos mostra que a iniciativa da escolha foi de Deus. E que Deus não escolheu a mim, não escolheu você porque você é o mais forte. Ele não te escolheu porque você é o mais rico. Ele não te escolheu porque você é o mais inteligente. Ele não te escolheu porque você é o mais nobre. Ele te escolheu para que a glória dele se manifeste através da sua vida. Tem uns 4, 5 que crê nisso. Deus não olhou para as suas qualidades. Deus não olhou para o que você tinha, para o que você sabia, ou para o que você podia fazer. Deus olhou e disse: eu simplesmente quero fazer algo extraordinário na sua vida e através da sua vida. Olha para a pessoa que está do seu lado, segura na mão dela e diz assim: Deus não errou quando te escolheu. Porque tem gente que entrou aqui hoje em crise achando: será que é comigo? Será que sou eu? E Deus me trouxe aqui hoje para dizer para você: é com você, é você, é você, é você, é você, é você. Portanto, que toda palavra maldita do inferno agora caia por terra e que você entenda que a escolha de Deus não tem nada a ver com você, mas tem tudo a ver com Ele. Não tem nada a ver com o que você pode, mas tem tudo a ver com o que Ele pode. Não tem nada a ver com o que você tem, mas tem tudo a ver com o que Ele tem. Não tem nada a ver com o que você sabe, mas com o que Ele sabe. A Bíblia conta em Êxodo 18, Israel passa pelo mar, está caminhando pelo deserto. Moisés agora está ajeitando as coisas, como liderar aquela nação. E Moisés era o único juiz de quase 2 milhões de pessoas. E todos os dias, uma fila imensa se formava diante de Moisés para que ele pudesse julgar as causas. Jétro, o pai de Zípora, está aí, por sinal, um nome bom para você pôr na tua filha, se você tiver uma menina. Temos alguma Zípora aqui? Não? Então eu posso zoar a Zípora. É porque eu sou o rei das gafes. O Jétro, o pai da Zípora, vai até o deserto, encontra com Moisés e vê aquela situação.
ele olha e diz, o que é isso? Está dando marmitex de graça, INSS, que fila é essa, Moisés? Aí Moisés falou, não, eu estou julgando o povo aqui. Não, Moisés, você está loucão, filho, você vai morrer assim. Aí ele dá um conselho para Moisés, separe homens, para que possam te ajudar. E ele traz algumas qualidades, ele diz assim, esses homens eles devem ser capazes, eles devem ser tementes a Deus, eles devem ser dignos de confiança, e eles não podem ser apegados a ganhos desonestos. Ele fala então sobre capacidade, temor, dignidade e justiça. Você pode repetir comigo? Diga: capacidade, temor, dignidade e justiça. Mais uma vez: capacidade, temor, dignidade e justiça. Agora só você. Só as meninas. Agora os homens. Ficou tudo arrepiada. Vocês querem revanche? Então vai então. Ah, os homens. Ganhamos, já era, acabou. Se põe no seu lugar, irmão. Jétro dá algumas qualidades, ele diz assim, olha, escolha homens que sejam capazes, escolha homens que sejam tementes, escolha homens que sejam dignos, escolha homens que sejam justos. E aí eu estava lendo esse texto, só que o Espírito Santo me fez lembrar da escolha de Jesus. Eu comecei a observar as escolhas de Jesus. Eu falei, Senhor, o Senhor escolheu os pescadores, o Senhor escolheu um corrupto, cobrador de impostos, o Senhor escolheu um militante, e o resto, quando foi preencher a ficha, colocou lá que nem tinha profissão. Está saindo um eco aqui. Então, eram uns pescadores que não sabiam nada da vida, só sabia pescar. Aí tinha um corrupto, tinha um militante, tinha uma galera que na hora de preencher a ficha colocou lá sem profissão, e ainda tinha um ladrão no meio. Aí eu fiquei, Jesus, como pode o Senhor não ouviu Jétro? Porque os critérios de Jétro eram esses. Aí Jesus falou comigo, não, esses eram os critérios de Jétro, não os meus critérios. Esse é o padrão do Jétro, não o meu padrão. Porque os que Jesus escolheu não tinham capacidade. Alguns não eram tementes. Muitos deles não eram dignos. E justo então. Mas Jesus olhou para eles e disse, se vocês vierem comigo, a gente vai fazer um barulho nessa terra. Quando Jesus entra no barco de Pedro, e Pedro percebe quem é Jesus, na hora Pedro diz, Senhor, se afasta de mim, porque eu sou um pecador miserável. E aí Jesus olha para ele e diz, cara, de agora em diante, porque Jesus não está olhando para o teu passado, Jesus está olhando para o teu futuro.
Porque Jesus não está olhando para o que você fez ontem, mês passado, semana passada, ano passado. Jesus está olhando para aquilo que Ele vai fazer através da tua vida amanhã na escola, o que Ele vai fazer através da tua vida na faculdade, no trabalho. Ele não está olhando para os teus erros do passado, Ele está olhando e está dizendo: Pedro, você está olhando as suas falhas do passado, eu estou enxergando você lá depois de Pentecostes pregando e 3.000 pessoas se convertendo. Eu estou olhando para você caminhando e as pessoas jogando os doentes na rua, nas calçadas, para que a tua sombra possa tocá-las e elas sejam curadas. Eu estou olhando para você na casa de um gentil, pregando o evangelho e eles sendo cheios do Espírito Santo. Pedro, eu não estou olhando para tuas falhas do passado, eu estou olhando para o propósito que eu tenho para você no futuro. A maneira de Jesus escolher é diferente. Não é sobre quem você era, é sobre quem você vai ser. Anota isso daqui, ó. Jesus não escolhe pelo padrão que o mundo moldou em você. Ele escolhe por quem Ele te fez para ser. Porque os seus traumas, a cultura que você viveu, a família, a casa que você cresceu, foi te moldando de uma forma, foi te fazendo pensar de um jeito. Mas Jesus está olhando para mim e para você hoje e está dizendo: eu te fiz para ser diferente, eu te fiz para falar diferente, eu te fiz para caminhar diferente, eu te fiz para se vestir diferente. Não é, meu irmão, conforme o mundo te moldou, é o propósito. A Bíblia diz lá no Salmo 139, que Deus escreveu todos os nossos dias no livro da vida. Olha para a pessoa que está do seu lado e diz assim: Deus vai levantar um exército. Olha para o outro, esse aí não se animou muito não, olha para o outro e diz: Deus vai levantar um exército. Quem crê? Quem crê? Deus vai levantar hoje aqui um exército. Abre comigo, por favor, Ezequiel 37. Ezequiel 37. Aleluia. Ezequiel capítulo 37. Verso de número 1. Aleluia. Cadê o Ian? O Ian está por aí? Está saindo um eco aqui no retorno. Vamos ler até o verso 6. A mão do Senhor estava sobre mim, e por seu espírito me levou a um vale cheio de ossos. Ele me levou de um lado para o outro, e pude ver que era enorme o número de ossos no vale, e que os ossos estavam muito secos. Ele me perguntou: filho do homem, estes ossos poderão tornar a viver? E eu respondi: ó soberano Senhor, só tu sabes. Então ele me disse: profetize a esses ossos, e diga-lhes: ossos secos, ouçam a palavra do Senhor. Assim diz o soberano, o Senhor: a estes ossos farei um espírito entrar em vocês, e vocês terão vida. Porei tendões em vocês, e farei aparecer carne sobre vocês, e os cobrirei com pele. Porei um espírito em vocês, e vocês terão vida. Então vocês saberão que eu sou o Senhor. Segura na mão da pessoa que está do seu lado e diz assim: se prepara, porque Deus vai mudar as coisas. Se prepara, porque Deus vai mudar as coisas. E eu falo isso do fundo do meu coração para você hoje aqui. Se prepara, porque Deus vai mudar as coisas. A Bíblia diz
que Ezequiel, um profeta que vivia no exílio babilônico, há mais ou menos 600 anos antes de Cristo, ele está profetizando para aquele povo que foi tirado da sua terra e foi levado para uma terra estranha, para um povo derrotado, para um povo frustrado, para um povo sem esperança, para um povo abatido. E ele está dizendo: a mão do Senhor estava sobre mim. E o primeiro ponto que eu quero que você anote aí, meu irmão, é que aonde Deus põe a mão, tudo muda. Ele está num ambiente de morte, ele está num ambiente sem esperança, ele está num ambiente de derrota, ele está num ambiente de frustração, mas nesse ambiente, a mão do Senhor estava se movendo sobre ele. Eu não sei como você chegou aqui hoje, qual o vale que você passou, mas o que eu quero dizer para você hoje é: a mão do Senhor está sobre você. Então se prepara, porque Ele te trouxe aqui para mudar a história da tua vida. Oh, pastor, eu cheguei no fundo do poço. Pastor, eu estou no lugar onde não tem mais esperança. É nesse lugar que Ezequiel estava, e é nesse lugar que a mão de Deus estava se movendo. É nesse lugar sem esperança. Ele diz: a mão do Senhor estava sobre mim, e Ele me levou. E eu pude ver que era enorme o número de ossos no vale, e que eles estavam muito secos. Diga, muito secos. Parece que Deus levou o profeta para um lugar sem vida e sem esperança. Parece que a vida te conduziu para um lugar onde não tem mais jeito para nada. Mas eu quero dizer para você: a mão de Deus está sobre você. A mão de Deus está sobre a tua casa. A mão de Deus está sobre a tua saúde. Talvez um médico tenha dito para você que já não tem mais jeito. Eu quero dizer: a mão de Deus está sobre você. Talvez na tua família está tudo bagunçado, mas creia, a mão de Deus está sobre você. Talvez no seu ministério você já enterrou tudo e disse: Deus, eu não quero mais saber disso. Mas hoje Deus te trouxe aqui para dizer: a mão dele está sobre você. Deus não está procurando perfeitos, Deus não está procurando fortes, Deus não está procurando os melhores. Segura na mão da pessoa que está do seu lado, chacoalha ela e diz assim: Deus está procurando os disponíveis. Deus está procurando os disponíveis. Não é o mais forte, o mais preparado, é aquele que diz assim: Senhor, eis-me aqui. Quem tem coragem de levantar a mão e dizer aí, ó: Senhor, eis-me aqui. Deus não está Deus não está procurando o mais preparado para ir lá para o outro lado do país falar para um povo que nunca ouviu o nome de Jesus. Deus está procurando o disponível. Deus está procurando o disponível. Deus está procurando aquele que diz: Senhor, eis-me aqui. Meu irmão, eu nunca fui o mais capacitado para estar aqui. Eu nunca fui o mais preparado. E na verdade eu nunca entendi, nem vou entender e nem quero entender. Eu só sei que eu estou aqui pela graça de Deus. Eu sei que foi Deus, eu sei que é por Ele, que é para Ele, para a glória dEle. E não tem nada a ver comigo, mas tem tudo a ver com Ele. Eu lembro uns anos atrás, um irmão chegou novo na igreja, e ele falou, ele mandou uma mensagem para mim, no Facebook. Você tem Facebook ainda? Ele mandou uma mensagem para mim no Facebook. Ele falou assim: como que faz para ser pastor na ICM, que você é novo, está lá? Eu falei: irmão, eu não tenho ideia. Não me contaram até hoje. A minha história é o seguinte: eu fui cortar o cabelo e virei pastor. Vai lá na festa das águas para ver se rola. Que não tem nada a ver comigo, com a minha capacidade, com o que eu sei fazer. Não, meu irmão.
Deus na verdade está procurando é os incapazes mesmo. Deus está procurando é os fracos, porque Ele não quer ninguém que possa se gloriar e dizer, eu fiz, eu realizei. Não, Ele está procurando pessoas que vai dizer assim, ó, eu não podia, eu não sabia, eu não tinha, mas mesmo assim Deus fez. Segundo ponto, é que a palavra de Deus vai te colocar de pé hoje aqui. Ah, você não crê nisso não. A palavra de Deus vai te colocar de pé hoje aqui. O verso de número 4 diz assim: então ele me disse, profetize a esses ossos e diga-lhes, ossos secos, ouçam a palavra do Senhor. Diga, não tem vida, não tem força, não tem esperança, mas tem palavra. Você pode estar aqui hoje e estar dizendo, não tem dinheiro, não tem casa, não tem carro, não tem faculdade. Meu Deus do céu, está difícil. Mas você pode sair daqui dizendo, eu tenho uma palavra. Meu irmão, tem gente que tem muita coisa, mas não tem o que você tem. Que você tem uma palavra. A Bíblia diz que Elias estava no riacho de Querite, e Deus manda ele sair de lá e ir para Sarepta, e Deus diz para ele, lá eu dei ordem a uma viúva para que te sustente. Elias sai de Querite, está caminhando em direção a Sarepta, e ele não tem comida, ele não tem água, ele não tem dinheiro, ele não tem nada, mas ele tem uma palavra, e quem tem uma palavra tem tudo. Você pode não ter a melhor faculdade, você pode não ter a nobreza, você pode não morar no melhor endereço, você, meu irmão, pode não ter uma conta bancária gigantesca, mas se você tem uma palavra, tem tudo, porque Deus não precisa de nada, de nenhuma dessas coisas, para fazer o que Ele quer fazer na tua vida. Deus não precisa de dinheiro para realizar os teus sonhos. Irmã, deixa eu te dizer uma coisa aqui, Deus não precisa que você seja fértil para Ele te dar um filho. Ele fez com Sara, com Rebeca, com Raquel, com Ana, com Maria, e Ele pode fazer com você também. Meu irmão, ele não precisa de dinheiro para realizar o sonho da casa própria, da viagem, do carro. Não, tem gente que está orando dizendo, Senhor, me dá dinheiro para eu poder fazer isso. E Deus está olhando de lá e está dizendo, você quer o dinheiro ou quer a casa? Você quer o dinheiro ou quer o projeto? Você quer o dinheiro ou quer o sonho? Desde quando Deus precisa de dinheiro para fazer alguma coisa, meu irmão? Ele diz assim, olha, profetiza a esses ossos, ossos secos, assim diz o soberano. Sabe o que você precisa começar a fazer? Levantar logo cedo e começar a declarar a palavra de Deus na tua vida. Você precisa levantar logo cedo e começar a declarar, eu sou como uma árvore plantada junto às águas correntes, eu dou fruto no tempo certo, minhas folhas não murcham, e tudo que eu faço prospera. Você precisa começar a declarar, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Você precisa começar a declarar, sobre as suas pisaduras nós somos sarados. Você precisa começar a declarar, a boa mão do Senhor está estendida sobre mim. Você precisa começar a declarar a palavra de Deus. Se você descobrir, meu irmão, o poder que existe na palavra de Deus, Ele diz, olha, declare a estes ossos, assim diz o soberano, o Senhor, verso 5, farei um espírito entrar em vocês e vocês terão vida. Sabe qual é o nosso problema? É que a gente está vivendo conforme o que o diabo disse.
É que tem gente que está vivendo conforme o que o mundo disse, e você precisa começar a viver conforme aquilo que está escrito. Aqueles ossos estavam secos, sequíssimos, não tinha vida, e qualquer um que olhasse para aqueles ossos sabia, não tem vida. Mas Deus olhou e disse: vai voltar a viver, vai se levantar, vai voltar a se movimentar. Talvez você está aqui hoje, alguém disse para você, não tem mais jeito, já não tem mais o que fazer, para você já acabou, e Deus te trouxe aqui para dizer, quem dá a última palavra sou eu. Não importa o que o diabo disse ao teu respeito, não importa o que o mundo disse ao teu respeito, não importa o que disseram sobre você, o que importa é o que Deus diz sobre você. E essa palavra diz, meu irmão, que você é amado, é escolhido, é justo, é santo, é abençoado, é bendito. Verso de número 6. Porém tendões em vocês e farei aparecer, diga aparecer, e farei aparecer carne sobre vocês e os cobrirei com pele. Anota aí para você não esquecer. O que Deus vai fazer vai ser aparente. Olha para a pessoa que está do seu lado e diz assim: se prepara para ver as mudanças na minha vida. Pode escrever que o que Deus vai fazer na sua vida vai ser aparente, meu irmão. As pessoas vão olhar e vão ver a diferença. As pessoas vão olhar e vão ver a mudança. As pessoas vão olhar e vão ver a evolução. As pessoas vão olhar e vão ver que o fogo, elas vão ver a santidade, elas vão ver a progressão, o crescimento, o avanço. O que Deus vai fazer é visível. Sabe, eu sei que Deus trabalha de dentro para fora. Eu sei que existem coisas que são interiores, mas tem coisas, meu irmão, que são exteriores. Eu sei que Deus sara uma depressão, uma ansiedade que não dá para ser visível na hora. Mas eu também sei que Ele ainda faz o cego enxergar, o surdo ouvir, o aleijado andar. Eu sei que Ele ainda prospera. Eu sei que Ele ainda tira do lixo e põe sobre a rocha. Eu sei o que Deus fez na minha vida. Eu saí da quebrada, irmão. Quem é da quebrada aí? Quem é da quebrada? Qual o nome da quebrada aí? Eu não fala não, vai que tem rivalidade aqui. Eu morava num lugar que ninguém fala o nome, é proibido. Onde eu morava, as pessoas não falavam o nome do bairro. Todo mundo que mora lá, onde você mora? Mogi. Eu morava em Jundiapeba. Tem alguém de Jundiapeba aí? Tem. Jundiapeba? Eu morava lá perto dos Canos, fica ligeiro. Isso é nós, né? Isso é nós. Tá do lado dos caras não. Presta atenção, irmão. Eu sou filho de 2 adolescentes. Minha mãe tinha 15 anos, meu pai tinha 16 anos. Olha só, 2 crianças que falaram, vamos brincar, vamos. Aí veio eu. Você ri porque não é você. Você dá risada porque não era tua mãe que tinha 15 anos, imagina só. E minha mãe com 16 anos, ela já dava aula para Rochelle. Com 16 anos ela ensinava, ela fazia curso lá, telecurso da Dona Janete. Ela ensinava como fazer o teu filho te obedecer. A mãe fazia assim, ó. Aqui estava a parede, eu estava aqui, ela ficava aqui com a cinta. Quando era cinta eu dava glória a Deus, quando era cinta. Obrigado Jesus, hoje é a cinta, Senhor, obrigado. Aí ela falava assim, ó, passa. Gente, isso é psicologia pura, velho. Ela não ia lá e me batia onde eu estava. Ela falava assim, vai. Você está ligado o que é passar nesse corredor polonês? Que a hora que você passa, você sente assim, val, as costas assim, ó. Tem gente que lembrou agora, assim, ó. Caraca, velho.
Eu morava na quebrada, adolescente, cuidando de mim. O que todo mundo pensava? Que eu ia ser moldado de acordo com o lugar que eu morava. As pessoas da minha família, elas olhavam assim, poxa, o David é tão legal, né? Mas vai entregar droga, só pode. A pessoa achava que eu ia entregar droga. Eu estou aqui hoje entregando palavra para você. Deus faz, Deus faz. Deus transforma de forma visível. Se um dia algum miserável resgatar uma foto de quando eu cheguei na igreja, Senhor da glória. Eu cheguei aqui, meu irmão, com a calça jeans larga, cheia de bolso. Regata da Tyson, manja, Tyson, manja. Eu tinha 15 quilos a menos e usava regata da Tyson, velho. Uma corrente no pescoço. E aí eu não sei o que a minha mulher olhou e viu. É que eu não tinha nada, mas eu tinha uma palavra. Aí olha hoje, bonito, desse jeito assim. Cara, às vezes eu paro no espelho e falo, Deus, o Senhor é perfeito no que o Senhor faz. Aí eu lembrei da mensagem do bispo sobre humildade. Mas Deus faz coisas visíveis, meu irmão, Deus faz coisas visíveis. Eu morava lá em Jundiapeba por 2 anos, eu vinha de bicicleta, de lá até o Senai, para poder estudar, todo dia. Eu vinha de bicicleta, às vezes a miserável da bicicleta, sei lá, hoje eu vou zoar o David, estourava o pneu. Aí não estourava lá em Jundiapeba ou aqui em Suzano, estourava no meio do caminho, assim, ó. Tipo, volta arrastando a bicicleta lá atrás ou vai arrastando com a bicicleta para frente. Hoje Deus me deu um carro. Cara, eu andava tanto de bicicleta, eu dava glória a Deus quando eu andava de busão. Eu falei, nossa, que chique busão, cara. Da hora, você senta, vai sentado aqui, ó, não precisa fazer força nenhuma. Aí, eu lembro, primeira vez eu e a Audrey foi com o Arthur viajar, a gente foi viajar para Miami. Aí eu estava lá, na Avenida Collins, que eu nem sabia o que era isso, mas aí me falaram que era chique. Aí estava eu, a Audrey e o Arthur assim. Aí eu, caraca, eu andava na rua de barro de Jundiapeba, onde eu estou aqui agora? Tira uma foto aí, faz um vídeo aí, ó. Porque eu creio num Deus que faz transformações visíveis. E não é só, meu irmão, eu não estou falando aqui, mas não é só coisas de dinheiro, de nada disso não. Mas Deus vai mudar a tua face. Deus vai tirar um rosto triste e vai pôr um rosto alegre. Deus vai tirar palavras ruins, de morte, de reclamação, e vai colocar palavras santas na sua boca. Ele está dizendo assim, olha, vai ser visível o que eu vou fazer, as pessoas vão olhar, quem olha para mim hoje sabe, só pode ter sido Deus. Qualquer um que me conhece desde pequeno sabe, só pode ter sido Deus. Eu lembro quando eu comecei a vir para a igreja, os colegas de escola ficavam assim, ô David, para com esse negócio aí, cara. Eu falei, o que foi? Eu estou indo para a igreja. Não, você está indo lá por causa das meninas, não faz isso não. E os caras era assim, eles não eram crentes, mas eles tinham medo, entendeu? Não, faz isso não, Deus castiga, cara, vai. Aí agora eles olham assim, vê eu casado, com 3 filhos lindos, gente, eu fiz 3 filhos homem lindo assim. Irmã, eu estou criando um homem, que as meninas ficam falando que está faltando um homem, eu estou criando um homem, pode ficar, as pequenininhas podem ficar em paz aí, tá tranquilo, viu? Tranquilo. As maiores não, que eu não quero nora velha não. Aí, eles olham hoje e falam, caraca, olha o que Deus fez na vida do David. Porque o que Deus vai fazer é visível. Deus não vai fazer só uma coisinha e, que ninguém, não, vai ser visível. Porque o que Deus vai fazer na tua vida não vai ser possível esconder. Terceiro e último, Deus não vai mudar só a sua aparência, Deus vai mudar a sua essência. Porque Ele diz assim, eu vou pôr tendões, eu vou fazer aparecer carne, eu vou cobrir de pele, mas o mais importante de tudo, eu vou pôr dentro de você um espírito. Mas o essencial de tudo, eu vou pôr em você um espírito, e esse espírito vai te trazer vida.
Eu quero que você se prepare, porque você vai ser cheio do Espírito Santo de Deus aqui hoje. Eu quero que você se prepare, porque Deus hoje vai levantar um exército aqui, de homens e mulheres cheios do Espírito Santo. E eu quero declarar que nesse exato momento o Espírito Santo já começa a tomar alguns aqui, ó. Aí na galeria, eu profetizo agora que Deus já começa a tocar. Você vai sentir fogo nos teus pés, você vai sentir fogo nas tuas mãos, você vai sentir o teu peito queimando. É o próprio Espírito sendo soprado agora em você. Vai ser batizado no Espírito Santo, vai sair daqui falando em línguas, vai receber dom de profetizar, dom de curar, dom de falar em línguas, dom de interpretar as línguas. Vai ser um derramar de Deus aqui daqui a pouco. Eu vou pôr o Espírito. Então vocês saberão, para a gente fechar, ele diz, e vocês saberão que eu sou o Senhor. Diga, o Espírito vai me dar a consciência. Não só o Espírito Santo pode te revelar de verdade de quem é Deus. E o Espírito hoje vai te dar a consciência de quem é Deus para a tua vida. De como você deve viver, de como você deve andar. Eu cheguei na igreja com 18 anos, 2008, e aí eu ia assim, ó, eu ia num culto, sábado à noite, saía do culto e ia para uma festa. Eu vi umas risadas, é com você então que Deus vai falar hoje aqui agora. Eu vinha para o culto, saía do culto e ia para a festa. Aí eu ficava vivendo a vida. Quem estava aqui ontem? Aquela vida que o pastor Davi estava pregando aqui. Aquela vida bem mais ou menos. Sabe, vai para o inferno, entendeu? Cara, eu aprendi ontem coisas novas. Eu vou desjumentizar vocês. Olha que expressão linda, né? Isso aqui foi, eu guardei isso. Nossa, que coisa magnífica, cara. Desjumentizar. Aí eu comecei a lembrar de algumas pessoas assim que eu preciso conversar com elas. Eu cheguei, eu entrei com 18 anos, então eu era um adolescente ainda, e tinha todos os problemas. Irmão, eu falava palavrão assim, ó, era 10 palavras, 11 era palavrão. Mentia, eu bebia, eu ia para balada, fazia tudo isso. Aí eu vim vindo para a igreja, e ninguém chegou assim para mim e falou assim, ó, não pode. De alguma forma, ele soprou o Espírito em mim. Aí, eu lembro que um dia eu saí do culto, fui para uma festa, eu fiquei assim, ó. Ai, que turma besta, né? Eu lembro, eu entrei no banheiro assim, o cara veio me oferecer droga, eu falei, você é louco, filho? Eu vou pegar esse bagulho nada? Você está nas ideias comigo? Eu falei, não vou mais não. Daqui a pouco, irmão, eu criei uma aversão a palavrão. Nossa, mas não dá, velho. Eu não conseguia. Às vezes eu até queria falar um palavrão. Tinha um filme bem antigo do Jim Carrey, O Mentiroso. Já assistiu? Eu vi no YouTube. Eu não assisti não, porque não é da minha época. Ó o mentiroso. É um filme que assim, o filho dele faz um desejo no dia do aniversário. E aí ele fala assim, que meu pai não consiga mentir. Aí o pai dele era mentiroso demais, um advogado muito mentiroso. Eu espero que isso não seja mal de advogado. Aí ele, toda vez que ia tentar falar uma mentira, ele ficava, não conseguia falar uma mentira. E às vezes eu até queria falar um palavrão assim, eu jogava bola, eu não conseguia, não saía.
próprio Espírito Santo foi me transformando, foi me dando consciência, foi me guiando, foi me conduzindo, foi me ensinando. Meu irmão, porque não adianta, eu não vou conseguir olhar para você a vida toda, 24 horas por dia, seus pais, pastor, ninguém vai conseguir fazer isso. Quem faz essa obra é o próprio Espírito Santo, e hoje eu creio, Ele vai soprar em você, e você vai passar a viver de um jeito que agrada a Deus, e você vai olhar e vai dizer: eu rejeito qualquer outra forma de vida, porque eu tenho o Espírito Santo dentro de mim. Ele vai te dar consciência de quem é Deus, da santidade de Deus. E para a gente fechar, a Bíblia diz que o profeta olhou e viu que ali eram muitos ossos. Eram poucos? Eram muitos ossos. Eram ossos que estavam muito secos. Parece que Deus deixa a coisa no extremo do extremo. Eram muitos, estavam muito secos. Eu falei: Deus, que luta, hein? Que prova. Aí Deus falou comigo: é porque o tamanho da prova é o tamanho da vitória. Então eu não sei, meu irmão, qual é a luta e qual é a prova que você está passando. Mas a Bíblia diz, eu quero ler com você, coloca aí para a gente por favor, o último texto, verso de número 7. Vamos ler até o 10, Eu profetizei conforme a ordem recebida. Enquanto profetizava, houve um barulho, um som de chocalho, e os ossos se juntaram, ossos com ossos. Olhei, e os ossos foram cobertos de tendões e de carne, e depois de pele, mas não havia espírito neles. A seguir ele me disse: profetize ao Espírito, profetize, filho do homem, e diga-lhe: assim diz o Senhor, o soberano, o Senhor, venha desde os 4 ventos, ó Espírito, e sopre dentro desses mortos para que vivam. Profetizei conforme a ordem recebida, e o Espírito entrou neles, e eles receberam vida, e se puseram em pé. Era um exército enorme. Não, meu irmão, olha só, coloca o verso 1 para a gente, põe o verso 1 aí, por favor. A mão do Senhor estava sobre mim, o seu Espírito me levou a um vale cheio de ossos. Verso 10. 10 agora. Era um exército enorme. Existe algo que separa hoje teu problema da tua vitória, a tua luta da tua conquista. É um processo onde você se posiciona e começa a declarar a palavra de Deus. E quanto mais você vai declarando a palavra de Deus, mais esse verso 1 vai se aproximando do verso 10. Esse verso 1 vai desaparecendo, desvanecendo, e o verso 10 vai surgindo na tua vida. Você vai declarando, e você chegou aqui hoje, era um vale de ossos secos, muitos ossos, mas Deus está dizendo, é nessa mesma proporção, eu vou levantar um exército, e vai ser um exército enorme. Portanto, meu irmão, eu quero que você se levante agora, mas se levante com vontade. Deus está te chamando hoje para ser um Ezequiel para essa geração. Tem uns 3 que aceitaram o convite. Deus está te chamando hoje para ser um Ezequiel para essa geração. A gente vê meme direto na internet, essa geração é Nutella, essa geração é a geração dos Enzo. Tem Enzo aí? Eu não sei porque que escolheram você, Enzo. Por que escolheram esse nome? Essa geração é fraca, essa geração é isso, essa geração é aquilo. Isso é o que o mundo diz. Eu prefiro escolher aquilo que está escrito lá na carta do apóstolo João, que ele diz: jovens, eu vos escolhi, porque vocês são fortes. Eu vos escolhi, porque a palavra de Deus está em vocês.
Eu vos escolhi, porque vocês já venceram o maligno. Dá a mão para a pessoa que está à sua direita e à sua esquerda aí. Oh, e o Espírito de Deus vai soprar aqui agora. E o Espírito de Deus vai soprar aqui agora. Sopra Espírito, sopra Espírito, sopra Espírito sobre a vida de cada homem, cada mulher. A mão do Senhor está sobre esta igreja. Labacandere mandara mandara baixo. Derebedere cantarabadara mandara macherebedere mandara cantara malara mandara baixo. Vai, meu irmão, começa a orar aí no seu lugar, começa a declarar, começa a clamar agora aí. Eu não sei quais são os ossos que estão secos na tua vida, mas eu sei que o Deus de Ezequiel está aqui hoje, está dizendo para mim e para você, é tempo de se posicionar e declarar a palavra. Deus vai levantar um exército do meio desses ossos. Eu quero agora alguns homens que vão começar a orar com fervor neste lugar. Eu quero agora algumas mulheres que vão levantar um clamor neste lugar. Deus está chamando de volta à vida o teu chamado. Deus está chamando de volta à vida. Não importa o que disseram ao teu respeito, não importa como tentaram enterrar a tua história, a tua chamada, Deus tem um plano, um projeto com você aqui hoje. Sopra Espírito, sopra Espírito, sopra Espírito de Deus. Derrama, Senhor, sobre a tua igreja agora dons. Derrama, Senhor, sobre a tua igreja agora. Levanta os profetas no meio dessa multidão, Senhor. Levanta os profetas no meio dessa multidão, Senhor. Põe palavras de fogo agora na boca de cada um deles. O sentimento de frustração não vai te paralisar. O sentimento de desânimo não vai te travar. Eu declaro agora em nome de Jesus, cadeias do inferno estão sendo quebradas agora. Satanás e seus demônios estão batendo em retirada agora. Traumas da infância, traumas de abuso, Deus está te curando, te tratando no mais íntimo do teu ser aí agora. Enche Espírito Santo, enche Espírito Santo, enche Espírito Santo. Joel 2:28 diz: e nos últimos dias derramarei do meu Espírito sobre toda a carne. Os velhos terão sonhos, os jovens terão visões, os vossos filhos e as vossas filhas profetizarão. Vamos, beba desta água que está sendo derramada aqui hoje à noite. Beba desta água que está sendo derramada aqui hoje à noite. Deixa o Espírito fluir através de você. Há quanto tempo você não ora, não se rasga diante de Deus? Há quanto tempo você não se entrega? Há quanto tempo você não abre teu coração para Deus? Vem Espírito, vem Espírito, vem Espírito, vem Espírito. Levanta a mão do teu irmão e diga: vem Espírito Santo. Começa a clamar aí pelo Espírito Santo de Deus sobre a tua vida. Sinta o toque do Espírito Santo aí agora. Eu declaro agora, como no dia de Pentecostes, sejam cheios do Espírito Santo. Sejam cheios do Espírito Santo. Sejam cheios do
do Espírito. Você que está em casa, seja cheio do Espírito de Deus.